Beleza, então a gente fez aí o S1, tá? O S2, então o que é o meu S2? Cadê aqui? Tá aqui. Tá? Então eu defini o S1 aqui, foi 4 milímetros, né? 4 milímetros. O S2, o que ocorre aí muito aí no nosso tempo? Então, eu tenho aí, né, a minha fonte, né, eu tenho a minha fonte, tem lá um fio, né, que ele está a uma determinada distância L, e eu tenho aqui a minha carga RL ligado, obviamente, a esse, né, a minha carga aí. Então, o que acontece? Essa distância, esse fio a essa distância aí, ele vai apresentar aqui uma determinada resistênciazinha, né? Que é o quê? A resistência do próprio fio. Quando a gente for executar uma ligação, né, fazer isso funcionar, vai acontecer o quê? Eu vou ter uma corrente I passando aí por esse condutor e, obviamente, vai haver aí uma queda de tensão em cima do fio, né? Em cima do fio. E eu preciso evitar que essa queda de tensão não pode ser muito grande. Se ela for muito grande, o que vai acontecer? Ele vai acabar chegando uma tensão aqui na minha carga, né? Então, a tensão na carga aqui, ó, ela vai ser menor do que eu preciso. E aí vai me dar problema. Né? E vai me dar problema. Você já percebeu, por exemplo, na sua casa, na casa do vizinho, na casa do cliente, sei lá, em que lugar, na hora que você, por exemplo, liga o chuveiro, dá a piscada, a luz diminui. Quem já percebeu isso? Eu tenho esse problema aqui. Então, esse problema é isso que ocorre aí. Né? Eu tive um caso, né? E nesse caso aí, então, a ligação não era muito bem feita, as fiações não foram bem dimensionadas, e havia uma distância grande entre o poste de entrada de energia e a carga onde ela tinha sido instalada. Então, lá no fundo do quintal, a mulher foi lá e me colocou uma máquina de lavar roupa. Né? Beleza. E aí, o que acontecia? Cada vez que a máquina girava, né? Então, essas máquinas check. Cada vez que a máquina fazia a inversão do giro, né? A lâmpada dava aquela piscadinha, né? Batata, né? Queda de tensão na linha. O que precisamos fazer aí? No caso, nós reforçamos as duas, né? Da entrada até o quadro de energia e depois do quadro de energia, esse circuito aí, né? Até a máquina de lavar. Pum, acabou o problema. Tá? Acabou o problema. Tá? Então, isso normalmente é o quê? É que você projeta, né? O pessoal projeta daquele jeito, tipo, aqui esse chuveiro e tal, o cabo 4 suporta. O cara vai lá e coloca o tal do cabo 4 para o tal do chuveiro. Aí você liga o chuveiro, o que acontece? Como ele está muito distante do quadro, você tem essa queda de tensão aí, e essa queda de tensão ele vem desde do quadro principal, da entrada principal. E ela vai, né, puxando aí, né, em muitos né, vai fazendo essa queda de tensão aparecer em todos os aparelhos, tá bom? Então, tudo bem? Então é isso aí. Você pegou, piscar a tensão, etc., começar a variar aí e tal, é esse cara aí, ó. Então, o meu S2, ó, tá aqui, ó. Já tem a formulinha aqui bonitinha, né? O meu S2 aqui, ó, minha linha. No caso, para bifásico, ele é 1/57 vezes 2, porque eu tenho fio indo e voltando, né? Tem fio indo e voltando, por isso que é vezes 2.
vezes o L, que é o comprimento, vezes a corrente de projeto, não é a corrente de projeto corrigida, é a corrente de projeto, né? Dividido pela tensão e dividido pela variação que a gente deseja. Bom, então vamos ver o ΔV aqui. Ó. Na norma, o meu ΔV aqui máximo, né, o meu ΔV máximo, né, em locais sem carga, sem nada, ele é de 5%. Ele é de 5%. Então, como é que a gente tem a distribuição aí desse cara aqui? Então, eu tenho, né, o ponto de entrega, que é o ponto de entrega, esse ponto onde a concessionária me entrega o circuito, tá bom? Então, beleza, ela entrega o seu circuito aqui, aí você vai ter o quadro do medidor, né, o quadro de entrada. Então, aqui eu tenho o quadro do medidor, o quadro de entrada. Do quadro de entrada, normalmente, a gente tem um painel, né, que é o quadro. Professor, oi. Só uma dúvida, a Enel, nesse quadro de medição aí, eles colocam IDR também ou não? IDR aqui? Isso. Normalmente não é colocado IDR aqui não, é colocado DPS só. Beleza. Tá? Por quê? O DPS ele é colocado aonde? Conforme a norma, a gente coloca ele em pontos onde a gente tem piso frio. Né? Ou seja, locais em que a gente vai ter água, locais em que o choque ali seria um quadro maior, né? Seria maior o choque. Então é só para esses locais. Como no quadro de medição lá, né? No quadro de entrada, a gente não sabe, né, aonde que vai ter esse processo, então a gente, né, ele não coloca ali, deixa isso para os demais quadros, né? Então a gente tem aqui um quadro divisionário. Então, o que é esse quadro divisionário? Eu vou colocar ali, por exemplo, ele vai chegar esse quadro vai alimentar outros quadros. Então, um quadro, né, que vai alimentar outros quadros. Então, isso é o tradicional. Aí eu vou ter o meu quadro terminal. O quadro terminal ele vai ser responsável justamente por alimentar, né, as cargas. Né? E aqui é a minha carga. Vou colocar a lâmpadazinha aqui. Tá? E aqui é a minha carga. Isso. Exatamente. Né? Então, qual que é o processo aqui que a gente tem? Então, tem dois. Então, aqui, nesse pedaço aqui, ó, a gente acaba deixando 2% de queda. Né? Aqui, nesse pedacinho aqui, a concessionária pede no máximo 1%. Então, eu já tenho o quê? Eu tenho aqui, no caso aí, outros dois, né? Então, daqui aqui a gente estipula 1%, e daqui aqui a gente estipula 1% também. Né? Óbvio que se eu não tiver o quadro divisionário, só o quadro de medição, já ligando, por exemplo, o quadro terminal, eu posso colocar aqui os meus 2%. Então, tem lugares, por exemplo, na minha casa, na sua, que não tem um quadro para alimentar outros quadros. Né? Então, aí o que acontece? Aí você especifica que aquela tensão naquele ponto é
de 2%. Tá bom? Mas a ideia é distribuir mais ou menos dessa forma. Se você tem gerador, esse delta V máximo aí pode chegar a 7%. Tá? Aí você vai redistribuir de outras formas, mas aqui no quadro terminal, 2%. Ok? Dúvidas? Professor. Oi. No caso, esse 5% aí soma com a porcentagem também da concessionária? Então, esse 5% é desde o ponto de entrada até a sua carga. E aí a gente vai distribuindo dessa forma para que ela não tenha perda lá no final, tá? E você vê que a concessionária, já quando você faz o projeto para a concessionária, ela já exige para você uma queda máxima de 1% ali do ponto de entrega até o quadro do medidor, o quadro de entrada. Isso está sob supervisão da concessionária? Está fora do imóvel? Esse 1% está realmente sob supervisão da concessionária. O quadro de medidores, ele é o seguinte, né? Ele é um quadro que é seu, é nosso, é do consumidor, porém lá vão equipamentos da concessionária. Né? Então, ela deve ser aprovada pela concessionária. O projeto daquele quadro vai ser aprovado pela concessionária. Por quê? Porque lá tem o instrumento dela. Então, você que vai tomar conta, etc. Tal, mas o projeto lá vai ser supervisionado lá pela concessionária, vai aprovar, etc. Por quê? Porque ele vai colocar lá equipamentos dela. Né? Então, há condições, por exemplo, em que a carga é muito baixa, muito pequena, né? E ele nem exige um projeto de você. Né? Então, é aquele caso típico de um consumidor, né, com uma entrada pequena, etc. Então, você vai lá, manda, né, fala lá qual que é a sua carga instalada, etc., manda aquela relação, ele já vê que a relação é baixa, então ele automaticamente já pede, né, a sua entrada. Mas ele começou a ter uma corrente, uma demanda maior, aí ele vai exigir um engenheiro responsável, um técnico responsável para fazer o projeto, tá? Ok. Beleza. Então, eu vou aqui trabalhar, então, como eu estou na parte terminal, vou trabalhar com 2% aí, né? Então, o meu S2, né, vai ser aí 1 sobre 57. Esse aqui é a segunda lei de Ohm, né, pessoal? Isso aqui é a segunda lei de Ohm. Lembra aquela lá que era a resistência, é a resistividade vezes o comprimento, vezes o ρ dividido pela área da secção. Né? Então, isso aqui é pura segunda lei de Ohm. Tá? Só que a gente está passando aqui já por um processo. Primeiro, esse 1 sobre 57, o S2 já vai me dar em milímetros, né? O 57 aqui, milímetros quadrados, no caso. O 57 aqui, ele representa, entre outras colocações, esse 1 dividido por 57, um elemento de cobre, ele é um cabo de cobre, tá? Ele tem que ser cabo de cobre, e já dá as conversões aí para milímetros quadrados, tal, né? Então, cabe esse 57. 2LB, então, vezes 2, vezes o L, vezes a corrente de projeto, dividido pela tensão, vezes aquele nosso delta V. Então, o que a gente tem lá? 1 sobre 57 vezes 2 vezes o L. Então, eu vou ver lá, ó, meu L aqui, ó, 14 metros, tá? Então, vezes 14 metros.
vezes o IB. Então, o IB que a gente trabalhou não é o IB linha, é o IB 34.1, né? 34,1 dividido pela tensão, nosso chuveiro aqui é 220, dividido pelo delta V, que é 2%. 2% é 2 dividido por 100, que é 0,02. Tá? Ok. Então, eu tenho lá 57, vamos inverter esse cara, já está lá o 57, 2, 14, 34.1, vamos multiplicar toda a parte de cima, está multiplicado, 220 divide e 0,02 divide também. Ó. Então aqui está dando 3,8, né? 3,8. Então aqui eu tenho 3,8 milímetros quadrados, o que me dá, né, 4 milímetros. Então, o meu S2... Isso, os 57 chega onde mesmo? Vamos lá. Vai ser 4 milímetros quadrados. Só um minutinho aqui. Beleza. O 57 aqui, ele é aquela resistividade, né? Junto com a conversão aí para milímetros quadrados, tal. Então ele vai dar esse 1 sobre 57. Ah, professor, eu vou usar cobre. Meu, aí essa formuleta aí já não cabe, tá bom? Vou usar alumínio, por exemplo, aí não cabe. Isso aqui é para cobre. Tá? Então é aquela resistividade lá do nosso sistema. Tá? Tudo bem? Então eu tenho aqui 4 milímetros também. Ok. 4 milímetros. Tranquilidade até aqui? Facinho? Ah, dá uma olhada nas tabelas, mas está tudo bem. Isso, o negócio é a gente ir atrás dessas tabelas aí para a gente poder finalizar essas coisas bem em cima da tabela, tá? Então aqui da formuleta e em cima da capacidade aqui, né, daquela tensão que a gente pode trabalhar. E agora a gente tem o S3. O S3 é o valor mínimo, né? Seria a secção mínima. Secção mínima. O que acontece? Dependendo do tipo de circuito, eu tenho que usar uma secção mínima para aquele circuito. Então, se for um circuito de ação, eu tenho uma secção mínima. Se for um circuito de força, uma secção mínima. E assim vai. Tá bom? Então, esse cara aqui também está numa tabela. Tá? Então, vamos dar uma olhada lá nessa tabela. Aqui. Vamos descer. Ó, secções mínimas dos condutores, aqui na tabela 47. Tá? Tabela 47. Então, circuitos de instalações fixas em geral. Então, instalação fixa, aquela instalação que você vai lá, passou o condutor e ele tá travadinho lá no local. Então, nosso caso aqui. Vendo aqui uma outra coisa na tela. Temperatura característica dos condutores, tabela 35. Fator de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus. Sim. Essa é a tabela 47? Essa é a 47. Esta? Não, tá aqui. Então, essa é a secção mínima. Né? Então, condutor isolador, condutores nu. No caso aí, a gente não está usando condutor nu. Né? A gente está usando condutor isolado. Circuitos de iluminação, né? Cobre, 1,5. 1,5 milímetros quadrados. Se for de alumínio, tem que ser de 10 milímetros quadrados.
Não é o caso, não vou trabalhar com alumínio aqui. Circuitos de força, 2,5. Circuitos de sinalização e controle, né? 0,5 milímetros quadrados de cobre, tá? Aqui está contorno, né? Circuito de força só e circuito de sinalização. Então ele dá lá o quanto que deve ser aí o mínimo, né? E ligações flexíveis aí feitas com cabo isolado. Seria aquelas ligações de aparelhos, né? De equipamento. Então, para um equipamento específico, conforme a norma do equipamento, qualquer outra aplicação, 0,75, né? Circuitos de extra baixa tensão, 0,75. Então, por que, por exemplo, né, o seu abajur tem um fiozinho mais fino do que o 1,5, né? Justamente porque ele é uma ligação flexível, né? Então ele aceita aí 0,75 de cobre, tá? No mínimo, né? Então, se suportar, a gente vai olhar. Nós estamos falando aqui de cabinho ou estamos falando de cabo flexível nesse tipo de instalação? Nós estamos trabalhando aqui novamente com cabo flexível, tá? Ok. Então, aquele não é o fio rígido, né? Então, o fio rígido a gente trata como fio, né? Quando a gente fala de cabo, já é aquele fio flexível, né? Feito com vários cabinhos, né? É o que a gente usa normalmente hoje, porque é difícil você trabalhar com esses fios rígidos, né? Às vezes a gente nem encontra mais, né? É difícil até a gente encontrar eles, né? Mas hoje a gente está trabalhando com cabo. O que importa nele é o quê? É a secção dele, né? O pior cabo para se trabalhar hoje em dia, na minha opinião, é de alumínio. Desculpa, não entendi. O pior cabo para se trabalhar hoje em dia é o de alumínio. Ah, sim. Isso é verdade. Com certeza. As empresas usam ele porque é mais barato, né? Mas não se compara com o de cobre. Verdade. Ele tem uma vantagem que ele é mais leve, né? Mais barato também. Mas é mais difícil de trabalhar. Realmente é mais difícil de trabalhar. Bom, então nós estamos aí com o circuito meu, vou alimentar chuveiro, né? Chuveiro. É circuito de iluminação? Chuveiro de iluminação? Não, né? Pergunta idiota para nós engenheiros, né? Mas é um circuito de controle, de sinalização? Não. Também não. Então ele é circuito de força. Mínimo 2,5. Então, meu S3, deixa eu ver aqui a tabela 47. Então, temos aqui a tabela 47. Né? Meu S3 aqui é igual a 2,5 milímetros quadrados. Essa tabela 47 aqui, ela é muito fácil a gente guardar. Porque a gente vai trabalhar sempre com cobre. Eu vou ter só circuitos, basicamente circuitos de força e circuitos de iluminação. Circuitos de iluminação, 1,5. Circuitos de força, 2,5. Então, é difícil a gente sair disso. Tem um circuito de controle ali. Circuito de controle, circuito de sinalização. Aí vai na tabela, mas normalmente não é não, tá? S3, 2,5. Então, tem aqui, ó. 2,5 milímetros quadrados. Tá? 2,5 milímetros quadrados. Tudo bem? No caso, professor, dependendo da luminária, você precisa colocar 2,5 também, né? Toda iluminação. Então, sim, eu não discordo de você, tá certo. Mas ali é a bitola mínima para um circuito de iluminação. 1,5. Sim, beleza. Pode usar 2,5? Com certeza. Pode usar 10? Pode. Entendeu? Mas, no mínimo, ele tem que ser 1,5. Circuito de força, no mínimo, 2,5. Pode ser 4? Óbvio. Tanto é que, ó, olhei aqui. Qual é o meu S final? O maior entre S1, S2 e S3. No caso aqui, ele está dando 4 milímetros. Tá?
Podemos corrigir? Podemos, depende aí do que a gente vai trabalhar. Tá bom? Depende aí do que a gente vai trabalhar. Tá? Ok? Até aqui tudo bem? Ok. Tá, então, 57 não é constante? O 57 ali? Sempre pensando aqui esse cabo de cobre, tá? E se for trifásico, coisa de baixo aqui, ó. Ou na próxima aula, quando a gente trabalhar com circuitos de motores, a gente vai cair nesse cara aqui, tá? Mas a ideia é a gente trabalhar esse cabo aqui, né, circuitos bifásicos. Se for trifásico, esse cara aqui, o que muda? De 2 vira raiz de 3. Tá? Mas aqui, porque nós escolhemos 4, né? É o maior entre S1, S2, S3, 4 milímetros. Ok? Ok. Tá. Professor, tem uma coisa que eu não entendi. Sim. Era aquela pergunta que eu tinha feito antes, que no cálculo da corrente do chuveiro deu 34 amperes. Aí quando você corrigiu, ficou 30. Mas o chuveiro ele não continuou gastando 34? Por que a corrigida deu 30 depois? Sim, é porque o que acontece? Nós utilizamos aquela temperatura base, aquela tabela, que foi a tabela que determinou aqui o nosso S1, 36. Essa tabela 36, ela trabalha com um único circuito por eletroduto, e trabalha em temperatura de 30 graus Celsius. Então, ela está considerando isso. E eu preciso corrigir. Por quê? Primeiro, o circuito, beleza, não preciso ter correção. Tanto é que o fator de correção de agrupamento foi 1. Então, eu não tive correção aqui no agrupamento, ele foi 1. Mas eu tive um fator de correção de temperatura. Porque minha temperatura de trabalho não é 30 graus Celsius, é de 20. Então, o que acontece? Considerando a temperatura de 20, que foi especificado aqui no problema, eu vou corrigir aquela tabela. Então, eu não vou entrar com o valor da corrente de projeto, que é 34,1. Ele vai continuar trabalhando em 34,1. O problema é que, se eu corrigir aquela tabela em temperatura, eu posso utilizar um condutor de 4 milímetros que ela vai suportar esses 34,1 na temperatura de 20 graus Celsius. Entendeu? É só para você saber a bitola do fio para aguentar esses 34, né? Exatamente. Então, esse fio de 4 vai suportar esses 34,1 na temperatura de 20 graus. Mas e se a temperatura for para 30? Aí o seu projeto tem que ser corrigido. E aí sim, né, você vai ter que considerar 34,1. E aí você vai entrar na tabela de novo. Pode ser, nem vai dar os 4, vai dar 6, né? Por quê? Porque você já viu que o limite desse S1 aqui era 32, né? Então eu vou ter que... Professor, Oi. no caso, pela lei de Ohm, ele consegue fazer, você não falou nessa tabela não. Como é que é? Pela lei de Ohm, né? Ele já consegue saber qual que vai ser a amperagem. Sim, a gente aplicou a lei de Ohm aqui, né? Eu peguei a potência, né? Dividi pela tensão e obtive a corrente. Mas a corrente que eu obtive é a corrente de projeto. Aplicando a lei de Ohm. Aí só que eu tenho que ter
corrigida para que eu possa entrar na tabela. Então, para que serve a corrente de projeto corrigida? Para que eu possa entrar na tabela adequadamente. Vocês vão ver isso bastante nos próximos exemplos. A gente vai fazer aqui mais um exemplo, pelo menos, né? Professor, essa tabela muda de estado para estado, né? Essa tabela? Muda de região, estado. Aqui em São Paulo tem a temperatura. Se ela para o Maranhão, os caras têm 40 graus. Então, a definição da temperatura, quem faz é o engenheiro. Então, é o engenheiro que vai falar, olha, está em 30 graus, ou vai trabalhar em 40. Então, essa definição da temperatura de trabalho, quem vai definir é o engenheiro que está fazendo o projeto. Então, por exemplo, esse projeto aqui vai para o Maranhão. O projetista, o engenheiro, deve ser capaz ali de, por exemplo, determinar qual que é a temperatura média ou qual é a temperatura máxima registrada lá no Maranhão. Aí ele vai pôr a correção dele em cima dessa temperatura máxima ou da temperatura média. É o engenheiro que vai pegar e falar, putz, olha, vai ser essa temperatura ou essa. Tá? Então, isso aí vai depender do profissional, tá bom? Algumas coisas que a gente comentou, por exemplo, que a gente vai comentar, varia de região, principalmente por conta da temperatura, né? Então, mas são outras, e aí a gente entra em tabelas diferentes, coisas diferentes, mas não aqui. Nesse projeto aqui, essa norma é para o Brasil inteiro. Então, independente se for Maranhão, se for Amazonas, se for Rio Grande do Sul, se for São Joaquim, lá em Santa Catarina, né? Então, ele vai trabalhar com o quê? O engenheiro é que vai determinar qual é a temperatura que ele vai trabalhar. Porque, por exemplo, eu posso estar fazendo um projeto de um frigorífico, minha iluminação vai estar trabalhando 100% dentro do frigorífico a menos 3 graus. Não. Beleza. Não, isso aqui vai estar trabalhando dentro da minha... Eu tenho um cliente, por exemplo, que forja aço. Você tem fornalha lá dentro. A temperatura lá da fornalha é um cão. Você entra naquele negócio lá e tem fogo saindo aí pelos lados. Meu, é outro projeto. Quem vai determinar a temperatura? O engenheiro que está fazendo o projeto. Ele tem que ter esse feeling aí. Tá bom? Ok, professor. Beleza, então.